pessoal, bem-vindos a mais uma aula, né? Agora continuando a aula de ortografia, eu sigo com o conteúdo de acentuação, tá? E por que a gente tem que estudar acentuação? Muitas pessoas dizem que tem dificuldade de acentuar palavras, que acham muito difícil a acentuação do português. Mas é importante deixar bem claro, desde o início, que as pessoas se confundem com a acentuação do português e reclamam do excesso de acentos que existem na nossa língua. Por quê? Porque não tem consciência de que os acentos, na verdade, são algo bastante útil. Eles servem para indicar a tonalidade, ou seja, qual é a sílaba mais forte de uma palavra. Serve para indicar também, ajudar a pronúncia, ou seja, certas palavras são pronunciadas de acordo com o acento que elas têm. E, além disso, diferenciar algumas palavras. Há palavras que nós sabemos que são diferentes porque tem ou não um acento. Tudo bem? Então, é muito importante ter isso em mente. O acento é algo útil na nossa língua. É só pensar no inglês, que tem um monte de palavras com sons parecidos e que a escrita é igual. Se houvesse um acento, palavras seriam diferentes, tá? O segredo para usar de maneira satisfatória a acentuação é buscar sempre ler a palavra em voz alta. É um exercício que você pode fazer em casa. Parar de simplesmente ler com a mente e tentar ler e ouvir o que você está pronunciando, acompanhando a pronúncia e prestar atenção às regras básicas da gramática, que não são muitas. Primeira coisa que você precisa saber, se você quiser acentuar bem uma palavra, é entender que o português tem apenas 3 lugares em que você pode pôr acentos, tá? Na última sílaba, na penúltima sílaba e na antepenúltima sílaba de uma palavra. Se a palavra tiver 3 sílabas, né, então só pode ser a primeira, a segunda e a terceira. Palavras com mais de 3 sílabas, você não põe acento atrás. Não existem 2 acentos por palavra, nem nada do tipo, tá? Tanto que muita gente se confunde, mas no português o que nós chamamos de acento são, na verdade, apenas 3 sinais gráficos, tá? Que são o acento agudo, o acento grave, que é usado para crase, que eu vou comentar no final dessa aula, e o acento circunflexo. E a diferença básica entre o acento agudo e o circunflexo é que o agudo indica as chamadas vogais abertas, que são aquelas pronunciadas com a boca mais aberta mesmo. Essa é a ideia da vogal aberta. Então você tem o E, o A, o O, a boca está mais aberta. E a vogal fechada? A boca está mais fechada. É o E e o O. Você pode ver que a boca fecha mais, né? E e O, para você poder fazer esse som, certo? E são justamente o E, o E e o O que serão acentuados com essa diferença de vogal aberta e vogal fechada. Mas não são só eles que levam acentos. O A também leva, o I também leva e o U também leva. E essa acentuação do A, do I, do E, do O e do U, ela depende dessa posição do sílaba mais forte dentro da palavra. Então, como que a gente acentua a palavra? A gente tem que ter em mente o quê? Que de acordo com a posição dela na palavra, em relação à forma como ela termina, é que você vai acentuar. Então, antes de eu começar a falar sobre isso, tenha isso em mente. Como que eu sei se uma palavra tem acento ou não, qual é o acento e como ele vai, tá? Eu tenho que estar atento a qual é a sílaba mais forte da palavra, que é a que vai levar acento, se a palavra tiver acento, tá? E como a palavra termina, qual é a terminação. É isso uma coisa que determina, na maioria dos casos, se uma palavra é acentuada ou não. Tudo bem? Então, a gente vai seguir para a divisão que nós fazemos no português em 3 grupos de palavras, que são divididos de acordo com a sílaba mais forte. Se a sílaba de uma palavra, se a sílaba mais forte de uma palavra for a antepenúltima, essa palavra é chamada de proparoxítona. É um nome chatinho, né, meio longo, mas a ideia aí é representar o quê? Que a sílaba mais forte, a sílaba tônica, tá? É a antepenúltima. Todas as proparoxítonas são acentuadas, então não há esse problema de ficar procurando saber, termina com X, termina com O. Não tem esse problema. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então você conta da última sílaba até a antepenúltima. Se a mais forte na pronúncia
for a antepenúltima, ela leva acento sempre. É o caso de médico. Veja, qual é a sílaba mais forte da palavra? Médico. Olha lá, a mais forte é o mé. Tenta mudar o acento pra você ver como não dá. Medico virou outra palavra, né? Que é o ato de medicar. E medicou, que nem existe. Tá? Então, é muito fácil você identificar qual é a sílaba mais forte se você ler a palavra em voz alta. Caso de tráfico. Olha lá. Tráfico. Tra é a mais forte, é a antepenúltima, tá? A última é co, a penúltima é fi, tra. Olha lá, é a mais forte, a antepenúltima tem acento. Máquina. Mesma coisa. Na é a mais fraca, né? A última. Que, penúltima. Ma, antepenúltima é a mais forte, é a acentuada. Método. Método. Então, o importante é lembrar disso. A sílaba mais forte, se ela for a antepenúltima, ela sempre vai levar acento. Se for a penúltima ou a última, aí é que nós temos as regras de terminação, tá? Que indicam se uma palavra vai ou não ser acentuada. A palavra, se ela tiver como sílaba mais forte a penúltima, você tem que saber se ela termina com L, N, R, P, S, X, US, I, is, on, ons, uns, ão, ditom. Ai, nossa, é muita coisa, professor. Eu nunca vou decorar essa lista. Calma. Primeira coisa que você tem que ter em mente. Não decore as terminações. Lembre das palavras que eu estou colocando como exemplo, tá? E usem elas como paradigma. O que é um paradigma? É quando você usa uma palavra como referência, um termo como o ponto de partida. É a partir dele que você vai analisar os outros. Então, por exemplo, automóvel tem acento, né? Penúltima sílaba é a mais forte, automóvel. Certo? Essa é a acentuação. Termina com L, leva acento. Agora, pegue qualquer outra palavra que termine com L, tá? Você compara com automóvel. Se a penúltima for mais forte, provavelmente ela leva acento, tá? É só ficar atento aos exemplos, então. Hífen, termina com N, tem acento. Caráter, termina com R, tem acento. Bíceps. Veja que seps é uma sílaba só, não existe a sílaba PS, tá bom? Isso não existe. Seps é uma sílaba só. Bíceps. Index, termina com X. Vírus, termina com us. Veja que não é com U, é com us, tá? Táxi e lápis, né, terminando com I ou com is. Prótons, né, termina com ons, pode ser on ou ons, tá? Álbum e imã e são, ó, álbum com imã com a tio. Lembrando que o tio não é acento, por isso que você pode ter o acento e o tio. O tio ele indica que a vogal A é nasal, que ela tem um som de que você pronuncia ela com o nariz, tudo bem? Só prestar atenção, você não consegue falar nem nem tapando o nariz, porque elas são vogais nasais, tá? E por isso, é isso que o tio identifica, tá? E por último, de ditongo, né? Terminou com ditongo, olha lá, Itália. IA é um ditongo, tá? Itália é uma sílaba só. Água, mesma coisa, tudo bem? Ah, não tem como eu decorar, não vou conseguir lembrar de tudo isso, é muita terminação, é por isso que a acentuação do português é difícil e tal. Calma, vamos devagar, tá? Olhem a regra das oxítonas. O que são as oxítonas? As palavras que têm como sílaba tônica a última, ou seja, a última é a mais forte. Tá? E essa que vai levar acento, tá? Porque é na terminação que você enxerga. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, ou plural, as, né? Como sofá, café e você, porque terminam com E. E veja, pode ser aberto, ou fechado, E. Avó e cipó, terminam com O, tá? Pode ser o aberto ou fechado, pode ser avô, por exemplo. Em ou ens, em ou ens, que pode ser o plural, né? Então, também, bem é a mais forte, leva acento. E armazém, armazéns. Zen é mais forte, leva acento. E
por último, o tal do ditongo aberto. O que é um ditongo aberto? Eu falei que no começo que as vogais abertas são o E e o O, que são aquelas que você pronuncia com a boca mais aberta, né? Vogal aberta é aquela que tem justamente o E e o O. É o caso do EI, do OI e do EL. Então, se a palavra termina com alguma dessas, seja no singular ou no plural, ela leva acento. Olha lá, anel, anéis. Olha lá, termina com EI, eis. Herói, chapéu e assim por diante, tá? Lembrando que é ditongo, tá? Então, anel, por exemplo, termina com L, não vai ter acento. Vai ter o anéis, porque termina com I, E, I, S. Tudo bem? Aqui vem a dica para fixar um pouco esse conceito, que é isso que eu acho que dá dor de cabeça para algumas pessoas, porque são várias terminações para você saber quando você acentua as paroxítonas ou não. Prestem bastante atenção no seguinte. De um lado, você tem a oxítona, cujas terminações que você pode acentuar são A, E, O, em, iens e ditongo aberto. Do outro, você tem um monte. Por quê? Porque, na verdade, a regra de um é o contrário da regra do outro. Hã? Como assim? É só você prestar atenção. Toda oxítona terminada em A leva acento. Toda paroxítona terminada em A não leva acento. Não está naquela lista. E, na verdade, se você somar essa com a anterior, essas são as únicas terminações que existem no português. Tá? Nós temos aí todas as terminações que existem no português. Não tem palavra terminada com P no português, nem com B, tá? Nem com nenhuma outra com C. Não existe. Tá? O português não tem palavras terminadas com essas consoantes. Você só tem palavras terminadas com A, E, O, em, ens, de tom aberto, e também a listagem lá das paroxítonas, né? Que é L, N, R, P, S, X, US, I, IS, ON, ONS, UNS, ão e ditongo. São as únicas terminações do português. Então, na verdade, você não precisa decorar todas as terminações da paroxítona. Você precisa lembrar o seguinte. Se a palavra termina com A, você vai identificar. A sílaba mais forte é qual? Vejam a palavra casa. Casa. Qual que é a sílaba mais forte? Casa. A primeira sílaba é a mais forte. Logo, ela é uma paroxítona. Paroxítona terminada com A leva acento? Não. Sofá. Qual é a sílaba mais forte? A última. Fá. Sofá. Oxítona terminada em A leva acento? Leva. Então, paroxítona terminada em A não leva acento. Oxítona terminada em A leva acento. Mesma coisa com o E. Vejam lá. Eu viro e falo café. Café leva acento? Leva, porque a oxítona terminada em E. Café. Fé é a sílaba mais forte. Doce. Qual que é a sílaba mais forte da palavra doce? Doce. Olha lá. Doce. O si é fraquinho, então é uma paroxítona. Paroxítona terminada em E não leva acento. O. Eu falo avô. Avô. É duas sílabas. A e vô. Qual que é mais forte? É a última. Avô. É oxítona terminada em O. Leva acento. Agora, se eu falo soco. Soco. A palavra soco. Qual que é mais forte? Soco. Não é socorro. É soco. Né? Paroxítona terminada em O. Não leva acento. Mesma coisa com o em. Eu falo também. Qual que é mais forte? É o bem. Também. Você não fala também. Logo, oxítona terminada em em, leva acento. Eu falo ontem. Qual que é mais forte? Ontem. O on, a penúltima é mais forte. Paroxítona terminada em. Não leva acento. Então vejam, o que leva acento na oxítona não leva na paroxítona. E nenhuma paroxítona termina com ditongo aberto. Então não tem problema, tá? Sempre que tiver ditongo aberto no final, é oxítona. Com isso, eu acho que fica um pouquinho mais simples ver essa regra de acentuação. Porém, é importante deixar claro o seguinte, você só vai assimilar para valer a acentuação se você ler com frequência, conhecer as palavras e lembrar delas, porque o mais importante da acentuação é isso, é você lembrar do uso das palavras. É isso que vai determinar se você sabe ou não, se você tem uma noção mais clara ou não do que é a acentuação. Tudo bem?
E para terminar, eu vou falar brevemente, mas não posso deixar de falar, a respeito do fenômeno da crase, tá? Muita gente tem dúvida, acha que é um horror, tem medo da crase, mas é uma bobagem, tá, gente? O que é a crase? A crase é a junção de duas vogais A, numa ocorrência que na verdade é bastante simples de entender, certo? Quando eu viro e falo, vou ao mercado. Sempre que eu vou a algum lugar, tá? Vou a, certo? Vou a o mercado. O mercado é masculino. Eu junto esse a com esse o, viro ao. Vou ao mercado. Agora, se a palavra não é mercado, se é uma palavra feminina, a feira. Vou à feira. Como que ia ficar? Se o a com o virou ao, ia ficar a. Ia ser vou à feira. Isso é estranho, não é? Não faz sentido para nós. A gente não tem essa vogal, essa construção a. A gente não fala, eu vou à feira. Não faz o menor sentido. Então, lá no passado, o que os estudiosos e os pesquisadores de língua fizeram? Criaram um acento que representa a junção desses dois As em um só, porque o som produzido é um só. Então, vou à feira. Esse A tem crase, que é o acento grave, o nome do acento é grave, o nome do processo é crase, tá? Que é para indicar justamente que ali você tem dois As. O A do voo, né, vou a algum lugar, que é uma preposição, uma classe de palavras, tá? E o A do complemento, né, vou a, que é a palavra feminina. Tanto que crase só acontece antes de palavras femininas. Nunca acontece antes de palavras masculinas, muito menos antes de verbos, tá? Só existe crase antes de palavra feminina. E aí você tem várias situações que você vai encontrar crase, tá? Por exemplo, indicações de períodos do dia. Eu viro e falo, eu encontrarei hoje à noite. Noite é feminino. Encontrarei à noite. A, nesse caso, vai ter o acento grave, vai ter crase. Tudo bem? Isso é um exemplo de uso da crase. E tome cuidado, tome muito cuidado. Existem pelo menos 3 palavras no português totalmente diferentes com o mesmo som, tá? Que é o a, que leva crase, tá? Que é esse que a gente estava falando agora. O a sozinho, que indica normalmente um artigo que acompanha uma palavra feminina, como por exemplo, a menina caiu. Esse a não tem crase, é um a que indica artigo, tá? Que serve para indicar que aquela menina é feminino ou masculino, tá? Além desse, nós temos o a com h, que muita gente confunde com a com crase. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O a com h é o verbo haver, tá? Há materiais em cima da mesa. Quer dizer que existem materiais em cima da mesa. Tudo bem? É o verbo haver, ele é um verbo irregular, como é o caso do por, que eu tinha comentado antes, e por isso a conjugação dele é meio esquisitinha. Ele tem esse a, H-A, que indica haver. Só que a gente também usa, por causa da mudança linguística que acontece ao longo do tempo, a gente também usa o verbo haver para indicar o quê? Para indicar tempo, passado. Então eu viro e falo, há 2 dias encontrei com meus amigos. Essa frase tem H. Há 2 dias encontrei com meus amigos. Por quê? Porque eu estou indicando o tempo passado, é algo que já aconteceu, é o verbo haver. E dá para você fazer aqui uma regra para você poder lembrar disso quando a gente fala de tempo. Há 2 dias atrás, tá? No passado, há 2 dias com H. Há 2 dias encontrei com meus amigos. Daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias, futuro. Agora não. Agora não tem. Agora não vai ser com H. Vai ser o A sozinho. Tudo bem? Mas nenhum desses tem crase. Quem que vai ter crase? O A, que indica períodos do dia. Eu encontrei com o meu amigo à tarde. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre a acentuação da crase com as outras palavras. Então, não confunda. Tente prestar atenção nisso, fazendo principalmente exercícios para fixar essa diferença entre os acentos grave e outros usos da palavra a, que não tem nada a ver com o acento grave, que é aquele que dá origem à crase. Tudo bem? Bom, é isso, a nossa aula se encerra com esse assunto, tá? É uma aula um pouco mais curta, mas acho que deu para falar bastante coisa para vocês, para tentar ajudá-los a melhorar o uso da acentuação. Espero que a gente se fale na próxima aula. A partir da próxima aula, os vídeos são vídeos que já estão prontos, porque foram gravados no primeiro semestre, tá? Para as aulas
iniciais do período de pandemia. Então a partir da aula 3 vai ficar um pouco mais prático para eu lidar isso com vocês, porque vocês vão ver vídeos mais antigos, mas que é o mesmo conteúdo que a gente está trabalhando até o final do semestre, tudo bem? Obrigado pela atenção de vocês, pela audiência, a gente se fala na próxima. Falou, até mais.